A verdade sufocada, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça. Agitação nos quartéis. Em 1958, fui transferido para o Rio de Janeiro para fazer o curso de defesa antiaérea em Deodoro. Todos os dias eu saía por volta das 5 da manhã, de lotação, até a Central do Brasil, onde pegava o trem das 6h05, que seguia para Deodoro, Vila Militar, Campo Grande e ia até Santa Cruz. Era o famoso trem das professoras. Nele se iniciaram muitos namoros que, em alguns casos, terminaram em casamento. Foi o meu caso. No trem conheci minha mulher, Joseíta. Chegávamos à estação da Central, vindos de locais diferentes. Eu, de Ipanema, e ela da usina da Tijuca. Íamos felizes da vida, apesar do horário. Viajávamos juntos até Deodoro, meu paradeiro. Ela continuava até Campo Grande, onde ainda pegava outra lotação para dar aula em uma escola da zona rural. Foram dias muito felizes e o início de um amor que dura até os dias de hoje, além de um companheirismo que se intensifica com o passar dos anos. Terminado o curso, fiquei até 1963 como instrutor da Escola de Defesa Antiaérea e, paralelamente, fiz o curso de Técnica de Ensino. Em janeiro de 1964, fui transferido para o primeiro grupo de canhões 9mm antiaéreo. A situação nessa época era de incerteza. Existia nos quartéis um grande número de militantes comunistas infiltrados, principalmente no meio dos sargentos, que vinham sendo doutrinados havia muito tempo. A mobilização de alguns graduados ligados ao PCB visava a desestabilizar a disciplina e a hierarquia. Em 1963, os sargentos já haviam se revoltado em Brasília. O comício de 13 de março de 1964 na Central do Brasil, além da Assembleia no Automóvel Clube, foram verdadeiras demonstrações de forças do sargento. Logo depois ocorreu a rebelião de centenas de marinheiros que, depois de abandonarem suas unidades, concentraram-se no Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos da Guanabara. O ambiente era tenso. Os infiltrados trabalhavam, entre aspas, os recrutas de suas unidades. Dentro dos quartéis, doutrinavam com relativa liberdade, acobertados por reivindicações de classes. Desenvolvia-se a campanha comunista. A respeito desse assunto, o ex-sargento Pedro Lobo de Oliveira, expulso em 1964, em depoimento declarou, abre aspas, muito antes do golpe de 64, já participava ativamente da luta revolucionária no Brasil na medida das minhas forças. Creio que desde 1957, ou melhor, desde 1955. Naquela altura, o povo começava a contar com a orientação do Partido Comunista Brasileiro. Fecham aspas. Mais abaixo, abram aspas novamente. Até 1964, não havia problema de clandestinidade nem nada disso. Dentro dos quartéis, trabalhávamos com relativa liberdade e fazíamos recrutamento político abertamente. Eu, por exemplo, algumas vezes chegava a reunir 50 ou 60 soldados numa sala do quartel e discutia com eles o problema da revolução. Certa vez, coloquei um soldado de guarda à porta da sala do quartel para vigiar a chegada de algum oficial e falei da União Soviética a numerosos cabos e soldados. Falei da grande revolução de outubro de 1917. Aqui, no caso, esse relato está no livro, Caso, Antônio, A Esquerda Armada no Brasil, 1967-1970. A editora Moraes, Prêmio Testemunho, de 1973, Casa de las Américas, certo? Ao chegar à minha nova unidade, fui designado para comandar a quarta bateria. O primeiro grupo era composto pelas
primeira, segunda e terceira e quarta baterias de canhões antiaéreos e pela bateria de comando e serviços. Nessa época, o comandante da BIA, de comando e serviços, era o primeiro-tenente Carlos Mário Pittet, que comungava dos mesmos princípios ideológicos que eu. Havia ainda mais uma BIA de canhões, cujo comandante era solidário a nós e do qual não me lembro o nome. Quanto aos demais, eram considerados como, entre aspas, baterias vermelhas, já que seus comandantes eram simpatizantes do governo. Quando assumi o comando da quarta BIA, tratei imediatamente de aprimorar a instrução e a disciplina de dedicar um esforço considerável na manutenção e no preparo do material bélico. Meus sargentos e soldados eram em todo unido e coeso. Quanto aos oficiais, consegui antecipadamente transferir para outra bateria um tenente que não me inspirava confiança. No que diz respeito ao sargento, tive problemas apenas com um. Ao fazer uma revista inopinada, o sargento encontrava-se ausente. Quando tomei conhecimento de que ele vinha se ausentando do expediente porque passava o dia fazendo propaganda comunista em frente à estação da Central do Brasil. Coloquei seu nome no pernoite, revista feita às 21 horas. Ele faltou à revista 3 dias seguidos. Como alguém deve tê-lo avisado, e sabendo que, após 7 ausências, passaria a situação de desertor, compareceu ao quartel e se apresentou na bateria. Estava em estado lastimável, barba por fazer, cabelos grandes para os padrões militares, camisa para fora das calças, e no lugar de usar coturnos, usava botas de cano curto, onde carregava uma faca. Determinei que fosse se recompor e uniformizar-se corretamente. Em seguida, pedi seu recolhimento à prisão. Não demorou um dia no xadrez. Deu parte de doente. Baixou no hospital militar, de onde se ausentava para continuar sua propaganda comunista. Prosseguindo, ao fazer uma revista no material, constatei que faltavam mosquetões, metralhadoras e munição. Recebi um informe de que o material em questão estava guardado em uma sala, cujas chaves estavam em poder desse sargento. Arrombada a porta, o material foi recuperado e voltou a ocupar o seu lugar na sala de material bélico. Posteriormente, após a contra-revolução, tal sargento foi cassado, como outros sargentos e oficiais. E, em verdade, a situação no primeiro G, CAN 90AA, era embaraçosa. 2 baterias a favor de Jango e 3 contrárias à anarquia crescente que se instalava no país. E assim eram muitos quartéis. Em 1964, eu era um jovem capitão com 31 anos de idade. Diariamente lia, no refeitório dos oficiais, os jornais da época como O Dia, O Globo, O Jornal do Brasil, Tribuna da Imprensa, Diário de Notícias. Todos eram unânimes em condenar o governo João Goulart e pediam a sua saída em nome da manutenção da democracia. Apelavam para o bom senso dos militares e exigiam sua intervenção para que o Brasil não se tornasse mais uma nação comunista. E eu assistia a tudo aquilo com muita apreensão. Seria correto agirmos para a queda do governo constituído? Comprei uma Constituição do Brasil e a lia constantemente. Cada vez mais sentia que minha posição era a correta, ou seja, apoiar os militares que vinham se contrapondo ao desgoverno de Jango. Como sabemos, às Forças Armadas cabe zelar pela manutenção da lei e da ordem. Logo, tendo em vista o que ocorria, concluí que tínhamos de defender a nação e o Estado, e não o governo, que vinha sistematicamente ferindo a Constituição. A cada dia ficava mais claro que, mais cedo ou mais tarde, haveria um confronto. A bem da verdade, do outro lado, não eram todos comunistas. Havia também, em grande número, militares legalistas, que se
aferravam ao dever de garantir o que consideravam legal a qualquer custo, mesmo naquele estado de anarquia crescente. Mandei colocar numa moldura na entrada da bateria a frase do tenente Siqueira Campos, muito adequada ao momento do qual vivíamos. Abre aspas. A pátria tudo se deve dar e nada pedir, nem mesmo compreensão. Fecham aspas. O meu estado de espírito era o de alguém que se encontrava em plena marcha para o combate. Um combate fratricida, do qual não imaginava o desfecho. Minas, rastilho da Contra-Revolução. Em 30 de março de 1964, o governador do estado de Minas Gerais, Magalhães Pinto, tornou público um manifesto confirmando sua posição favorável às reformas que o país aspirava, mas não concordando que elas fossem usadas como pretexto para ameaçar a paz social. No dia seguinte, 31 de março, Magalhães Pinto lançou uma proclamação. Nela declarava que tinham sido inúteis as advertências feitas ao país e considerava ser seu dever entrar em ação, a fim de assegurar a legalidade ameaçada pelo presidente da República. O general Carlos Luiz Guedes, comandante da Infantaria Divisionária, o ID-4, sediado em Belo Horizonte, no dia 1º de abril, lançou um manifesto afirmando que, honrando sua heróica tradição, o povo mineiro iniciou a luta pela liberdade, como sempre. Em verdade, já na tarde de 30 de março, o general Guedes reuniu seus oficiais no comando do ID-4. Ele lhes informou que, a partir daquele momento, se julgava rebelado e não mais cumpriria ordens do governo federal. Sem dúvida, a posição firme e decidida do governador Magalhães Pinto tornou possível a deflagração da Contra-Revolução. Minas Gerais acendia um pavio da Contra-Revolução. O comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel PM José Geraldo, com o apoio irrestrito do governador, foi decisivo para o êxito das ações em Minas, ao colocar os 18 mil homens da Polícia Militar à disposição do Exército. A 4ª Região Militar / 4ª DI, sediada em Juiz de Fora, era comandada pelo general de divisão Olímpio Mourão Filho. Às 4h30 de 31 de março, o general Mourão informou o general Guedes que ia partir com suas tropas para o Rio de Janeiro. Em seguida, ligou para o general Muricy, solicitando sua presença para apoiá-lo na condução das operações. Outro apoio não menos importante e valioso foi o do Marechal Odílio Denis, ex-ministro da Guerra, que, embora na reserva, viajou para Juiz de Fora, onde contribuiu para o sucesso das operações e da própria Contra-Revolução. Nesse dia, foi organizado o destacamento Tiradentes, sob o comando do general Muricy, constituído pelas seguintes unidades: 10º Regimento de Infantaria, o 10º RI de Juiz de Fora, 11º Regimento de Infantaria, o 11º RI de São João del Rei, 2º Batalhão da 12º Regimento de Infantaria, que é o 2º/12 RI de Belo Horizonte, um grupo de artilharia de Juiz de Fora, um esquadrão de reconhecimento mecanizado, um batalhão da Polícia Militar de Juiz de Fora, um batalhão da Polícia Militar de Governador Valadares. Em Belo Horizonte foi criado o destacamento Caicó, assim constituído: 1º Batalhão de Infantaria do 12º RI, um batalhão da Polícia Militar de Montes Claros, uma bateria de artilharia do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Belo Horizonte, o CPOR-BH, e uma bateria de obuses do 4º RO 105 de Pouso Alegre. O destacamento Caicó deslocou-se sem resistência até Brasília, onde permaneceu por 19 dias. Já com o destacamento Tiradentes, os fatos não ocorreram de maneira tão tranquila. Do estado da Guanabara, a atual cidade do Rio de Janeiro, deslocaram-se para Juiz de Fora as tropas da Infantaria Divisionária ID/I,
1, sob o comando do general Luiz Tavares da Cunha Melo, com a missão de deter o avanço do grupamento Tiradentes. Na vanguarda, marchavam o 1º Regimento de Infantaria, que é o Regimento Sampaio, comandado pelo coronel Raimundo Ferreira de Souza, apoiado pelo 2º Grupo de Artilharia do 1º Regimento de Obuses, o 105, Regimento Floriano. Esse grupo, que iniciou a marcha para Juiz de Fora às 18 horas do dia 31 de março, era composto pela 4ª Bateria de Obuses sob o comando do capitão Gualberto Pinheiro, pela 6ª Bateria de Obuses sob o comando do capitão Aldir Santos Maciel e pela Bateria de Comando e pela Bateria de Serviços. Segundo depoimento do coronel Aldir Santos Maciel, no turno 11 da história oral do Exército. Abre aspas. No dia 31 de março, o 2º Grupo do Regimento Floriano recebeu a missão de seguir para Minas e perguntamos para os nossos chefes o que estava acontecendo, o porquê. E as informações que nos passaram eram muito diferentes daquilo que, depois, viemos a constatar. Entre outras coisas, disseram que íamos combater um levante da Polícia Militar Mineira. Nos enganaram para que saíssemos. Fecham aspas. A retaguarda da vanguarda marchava sob o comando do general Cunha Melo, o restante das tropas, composta pelo 2º Regimento de Infantaria e pelo 1º Grupo, 1º RO 105. Nas proximidades de Três Rios, o grupamento Tiradentes e a vanguarda do ID-1 se defrontaram e se desdobraram no terreno, preparando-se para o confronto. O general Muricy, comandante do grupamento Tiradentes, conhecia o coronel Raimundo, comandante do regimento de infantaria, que marchava para a vanguarda. O 1º RI, com a missão de detê-lo. O coronel Raimundo mantinha um excelente relacionamento com o marechal Odílio Denis, que, por sua vez, apoiava o general Mourão, comandante das tropas de Juiz de Fora. Em consequência, e por intercessão de oficiais de ambos os lados, o marechal Denis mostrou ao coronel Raimundo o porquê da reação contra o governo João Goulart e pediu uma adesão à contra-revolução. O coronel aderiu e o 1º RI passou-se para o lado das tropas mineiras. Na ocasião, a 4ª Bateria do 2º Grupo do 1º RO 105, sob o comando do capitão Gualberto Pinheiro, também aderiu ao movimento. Com tais adesões, a vanguarda do 1º DI, em vez de impedir o acesso do destacamento Tiradentes ao rio, passou a apoiá-lo. O destacamento Tiradentes, agora reforçado, prosseguiu sua marcha em direção à cidade do Rio de Janeiro, até se defrontar na tarde do dia 1º de abril com o restante das tropas do general Cunha Melo. Novamente, os oponentes se desdobraram no terreno e ocuparam posições para o combate. Ocorreram troca de informações entre os estados-maiores de ambos os lados. Os acontecimentos de Resende, acrescidos da renúncia do general comandante do 1º Exército, foram fatores decisivos para evitar o confronto. O general Cunha Melo retornou ao Rio de Janeiro sem lutar ou aderir contra a Revolução. Prevaleceram o bom senso e o patriotismo de brasileiros que, assim, evitaram um inútil derramamento de sangue. O destacamento Tiradentes continuou sua marcha vitoriosa e chegou ao Rio de Janeiro às 7h30 do dia 2 de abril, ficando acantoado nas instalações do estádio do Maracanã, até o seu retorno para Minas Gerais. O rastilho aceso em Minas Gerais prosseguiu seu curso, levando a contra-revolução a todos os recantos do país, sem sangue e sem confrontos, numa demonstração inequívoca da maturidade política da sociedade brasileira. Vale lembrar que as forças oponentes se comportaram de forma cavalheiresca e visceralmente contrária ao que preconizavam os manuais dos revolucionários da esquerda. Enquanto esses preconizavam saques, incêndios e violência, os militares do Exército Brasileiro honraram o legado de Caxias, seu ínclito patrono.
fidalguia e respeito com os vencidos e pacificação do país. A fonte é da História Oral do Exército, depoimentos de General Cid de Godofredo Fonseca, tomo 3, General José Antônio Barbosa de Moraes, tomo 2, Coronel Ítalo Mandarino, tomo 3, Coronel Carlos Alberto Guedes, tomo 9, Coronel Everton da Paixão Coraldo Fleury, tomo 3, Coronel Henrique Carlos Guedes, tomo 3, Coronel Valdir Abes, tomo 3, e Coronel Aldir Santos Maciel, tomo 11. Ok, pessoal? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Até mais. E é isso aí.